Hoje estamos comemorando o Dia dos Pais, um dia especial, né? E eu gostaria de falar como é importante o papel dos pais no seio de suas famílias. Nossa nação precisa de homens que se disponham a serem pais presentes. Nossas igrejas precisamos de pais que governam bem as suas casas, governam para o bem, para o benefício dos seus filhos e suas mulheres, suas esposas, e para benefício de toda a sociedade. Porque se nós colocamos filhos no mundo que serão fora da lei, que serão filhos que não somarão na nossa sociedade, nós não estamos governando bem a nossa casa, né? Então isso é muito importante para a sociedade, para a nação, para a igreja e para nós como pais também, né? A gente subestima um pouco o papel do pai, né? Recentemente eu tenho observado, né? Eu vou na casa do meu filho, que está com um bebê, está com 1 ano e meio, né, de vida, e a gente vê como eles são apegados à mãe, né? E os filhos são muito, não tem ninguém que abra uma competição, vó, pai, tio, tia, ninguém ganha a mãe, ele vê a mãe, ele já se joga, que a mãe na mesma hora, a mãe está ocupada lá fazendo alguma coisa, ele quer ir para o colo da mãe. Então a gente olha isso e às vezes fica pensando que eu acho que nosso papel nesse relacionamento não é tão importante, talvez, né? Mas isso não é verdade, porque o papel da mãe é o papel da mãe, o papel do pai é o papel do pai. Ambos contribuem para o benefício dos filhos, né? Ambos contribuem. Quando o meu filho chega do trabalho, já tive a oportunidade de verificar isso, né? Estando na casa dele. Então o meu neto, ele ouve o barulho da chave na porta e ele já olha rapidamente com uma esperança de que ele vai ver chegando por causa do horário. Eu acho que isso fica lá no íntimo, né? Ele não sabe a hora, mas ele sabe que o pai saiu, que ele não viu o pai cedo e tal. Então quando chega lá para 5, 6 horas da tarde, ele vê o barulho na chave, ele fala assim, e olha sorridente para mim. Eu estava do lado, ele olha sorridente para mim, aí olha de novo e abre a porta, aí o pai dele põe a cara para dentro assim, aí ele já faz uma festa, né? Ele fica alegre, numa alegria sem fim, e corre para abraçar ele, o pai já abraça ele e tal. Então isso tudo faz uma diferença enorme. Só com a presença na chegada do pai, isso faz toda a diferença para ele, a alegria. Você vê que coisa incrível, impressionante. Esse laço de amizade será um laço que vai durar toda a vida da criança e do pai também. Então isso é um benefício de Deus para nós, né? Termos pai, termos mãe e nós podermos compartilhar da presença dos nossos pais. A revista Saúde, em abril de 2018, ela apresenta uma reportagem, 16, desculpa, aqui também está 16, coisa da cabeça mesmo. A revista Saúde, em abril de 2016, ela apresenta uma reportagem na qual relaciona a ausência do pai, e aqui eu vou só tratar de alguma coisa relativa ao pai, né? Pelo dia. A ausência do pai a diversos problemas de saúde do filho. Trata-se de uma pesquisa realizada na Austrália com cerca de 5.000 crianças entre 4 e 5 anos,
tá? E foi descoberto que há incidência de sobrepeso e obesidade em crianças em idade pré-escolar, que tem relação direta com a ausência do pai no lar. Por algum motivo separou, não é presente, a ausência do pai leva a uma situação de crianças nessa faixa com sobrepeso, né? Isso é estudo científico, uma pesquisa na Austrália. Médicos e psicólogos acreditam que os resultados dessa pesquisa são a contundente importância da figura paterna no desenvolvimento infantil. A sua ausência está relacionada com transtornos alimentares, ou ele come demais por talvez sentir falta da presença paterna ou alguma coisa nesse sentido. Existem evidências também nesse estudo recentes de um elo, a ausência da figura paterna com a aceleração do amadurecimento sexual das meninas. O psicólogo Bruce Ellis, dos Estados Unidos, observou 173 meninas desde a idade pré-escolar até a 7ª série. E segundo ele, aqueles que contavam com a presença paterna durante os 5 primeiros anos de vida, presença constante, entraram na puberdade mais tarde do que as outras. Então há uma influência na questão emocional, na questão física, com certeza pelas escrituras, na questão espiritual, carinho, falta de atenção, ausência, feromônios, tudo corresponde a uma influência na formação do indivíduo, e a presença paterna tem ligação direta com isso. Apesar de sabermos da importância física e emocional da presença dos pais nas famílias, cresce o número de famílias sem pais no Brasil. Crianças que são abandonadas pelo pai, por se separarem da mulher, por não quererem cuidar, não quererem criar, e assim vai. Segundo a revista Exame, isso é de 2013, o Brasil tem cerca de 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. 5,5 milhões, tá? Isso aqui é um dado do Conselho Nacional de Justiça. Apesar de ter o nome na certidão, não significa que os pais estão presentes, já tem mais isso. 5,5 milhões não tem simplesmente o nome do pai, ele sequer sabe quem é o seu pai. E mesmo aqueles que têm, ainda isso não quer dizer que eles são presentes. Agora, em 26/3 de 2019, a Folha de São Paulo, e isso agora bem recente, lançou uma reportagem sobre o trabalho de um promotor de justiça aqui do ABC, né, da região do ABC. Ele criou um projeto que facilita o registro do pai na certidão de nascimento do filho. Ele criou um projeto visando isso, que as crianças possam vir a conseguir com facilidade, muito obrigado, colocar o nome na certidão, o nome do pai. Facilita em vários sentidos, né? Facilita porque ele facilita que, através de investigações que o próprio Ministério Público realiza, e quando tem essas informações, se necessário, a confirmação por DNA. Esse projeto aqui, ele existe desde 2006, e quem criou foi esse promotor aí. O nome dele é Maximiliano Roberto Ernesto Fuller, ele é ali do ABC. Esse projeto começou em 2006, só para a gente ter uma noção de como essa questão é séria. Ele começou a fazer um levantamento nas escolas e descobriu um volume enorme de crianças sem nome no registro.
e aí eu preciso fazer alguma coisa. Então ele criou ali criou um projeto que é Encontre o Seu Pai Aqui. Então essa foto, ela está colocada se eu não me engano, no Poupa Tempo do Tatuapé, São Paulo. Ele esparramou, fez um acordo com o governo do estado, esse procurador fez um acordo com o governador do estado e usou o Poupa Tempo. Encontre o Seu Pai Aqui, onde a pessoa chegava e eu não sei quem é meu pai, mas você sabe onde ele trabalhou, sua mãe. Então começa a fazer uma relação de dados para que o Ministério Público possa investigar e chegar na informação de quem é o pai daquela pessoa. E aí não se limitou a crianças, adultos, não importa. Esse projeto, ele visa buscar a paternidade da pessoa, tá certo? Através da investigação e depois o reconhecimento. Quando se encontra a pessoa, não é difícil. 60% das pessoas que são identificadas como pai de determinada pessoa que não sabia, ele prontamente se apresenta para oferecer o nome, não há dificuldades. Mas quando há alguma dificuldade e algumas informações levam que é essa pessoa mesmo, mãe e tudo mais, então eles fazem exame de DNA e se for, ele é obrigado a colocar via justiça o nome da pessoa e a pessoa passa a conhecer quem é o seu pai. O promotor, ele estima que existam em São Paulo, só em São Paulo, mais de 750 mil pessoas, só em São Paulo, até 30 anos, que não possuem o nome do pai na certidão de registro. Nós falamos em 5,5 milhões de crianças no Brasil. Só em São Paulo, 750 mil. O Rio é outro tanto muito semelhante ao de São Paulo. São os dois maiores estados com o maior número de pessoas que não conhecem o seu pai. Esse promotor, ele fala o seguinte, que quando no local onde se pede a descrição, você vê relatos assim, emocionados das pessoas. Tipo uma senhora que falou, isso está na reportagem, uma senhora que falou: olha, eu nunca conheci o meu pai, mas eu o amo desde então, eu o amo mesmo assim. Relatos assim emocionados, eu sempre o amei. E ele conversou uma vez com um gerente, um ex-gerente, hoje já não mais, segundo ele fala na história, do Poupa Tempo. E ele dizia o seguinte: 80% dos atendimentos, ele já se deparava no preenchimento da ficha, dos dados, para a procura do seu pai. Ele já se deparava em 80% dos atendimentos, ele se deparava com pessoas cheias de lágrimas nos olhos, já no preenchimento da ficha. Então isso é uma dor muito grande. Um pai presente ausente é uma outra. Nós estamos falando de um pai ausente, simplesmente ele se ausentou e não quis saber mais. E ainda tem um pai presente ausente. Segundo o IBGE, o último censo do IBGE, nós temos uma população brasileira de cerca de 208 milhões de pessoas. A população feminina é de 51,5%. Portanto, a maioria são as mulheres, mais da metade da população. Cerca de 11,6, último censo do IBGE, 11,6 milhões de lares no Brasil são chefiados por mulheres com pais ausentes. A chefia que eles falam aqui, o IBGE dá uma definição do que é chefia do lar, não é que é o que manda no lar, não é quem manda, mas é a pessoa que é responsável pela casa, pelo sustento, pelo cuidado, podendo se tratar de núcleos até com ou sem filhos, mas a mulher está no comando de 11,6 milhões de lares. Tal é a omissão masculina na formação da família.
há uma ausência ou uma opção presente na figura paterna. E eu quero fazer um alerta, embora nós aqui não somos uma maioria que tenham, mas nós temos nossos filhos, nós temos nossos parentes, nossos amigos, e a gente pode ajudar nessa questão, tendo ciência disso. Há uma omissão, uma ausência paterna na formação do nosso lar. Eu não quero nem citar outras estatísticas que existem, porque se você começa a citar algumas estatísticas que tem, né, quantas pessoas se tornaram drogadas por ausência do pai, por assaltantes, violentos, assassinos, estupradores, porque esses percentuais são assustadores, mas eu não creio que eles são absolutos, por isso eu nem vou citar, porque existem outras variantes na formação dessas pessoas da sociedade, que a gente às vezes não está colocando ali, mas certamente a ausência paterna está influenciando todo esse mal na nossa sociedade. Isso já começa lá no Éden, basta a gente ler as Escrituras, começa lá no Éden. A Bíblia cita que a mulher pecou primeiro, né? E os homens, a mulher pecou primeiro, né? A Bíblia cita que a mulher pecou primeiro, mas onde estava Adão quando Eva estava sendo seduzida pela serpente? Onde estava Adão? E quando Deus o chama, ele rapidamente: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Está lá em Gênesis 3:12. A mulher culpada, tu, Deus, é culpado, eu não. Então essa característica de omissão do homem, ela é muito ruim, né? Ela é muito ruim. Eu gostaria de reforçar hoje, a gente infelizmente está vivendo num país sem pai. Quando você soma todas essas coisas, nós estamos vivendo num país sem pai. Nós estamos vivendo num mundo sem pai. Essa é a verdade. Porque nós negligenciamos a nossa família. E o que eu gostaria de falar hoje, de reforçar hoje, é que no Dia dos Pais, né, é sobre a importância de nós sermos pais. Sermos pai, andando junto, beneficiando os nossos, não somente com dinheiro. Nossos filhos nem têm noção na primeira infância do que é dinheiro, e é nessa primeira infância que a coisa entorta, e eles nem têm noção do que é isso. Eles nem têm noção de roupa de marca, de tênis de marca, de coisas caras, eles nem têm noção. E nós precisamos atentar para isso. Eu gostaria de reforçar hoje, pegando um exemplo bom das Escrituras de um pai, que nós vamos observar o extremo cuidado com os seus filhos, com seu filho, com a sua filha, com a sua família. A falta de um pai é um fantasma que acompanha a vida inteira a pessoa. Ela quer saber quem é seu pai, ela quer saber quais são as suas origens. É uma fração da humanidade que tem o direito, que você é negado qual é a sua ascendência. Ele não sabe de onde ele veio. E nós negamos, né, a esse indivíduo, né, qual é a sua origem, e isso é muito ruim. Você junta isso com a questão emocional, de amor, que ele não é bem quisto, não foi bem quisto, e tudo mais, né, você vai vendo o estrago que vai acontecer. Eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Marcos 5.
Nós vamos ler o versículo 21 a 24 e depois a gente lê o versículo 34 em diante. Refere-se a Jairo, príncipe da sinagoga de Cafarnaum. Marcos 5, versículo 21 a 24, primeiro. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Ele estava no meio de uma multidão, e no meio do caminho, indo atender o pedido de Jairo, surge uma mulher a quem Jesus dá atenção, e ela toca em Jesus, e ela é curada por Jesus. Então Jesus expõe o milagre que havia sido realizado na vida dela. Depois continua a história de Jairo. Então lá no 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. No 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço dos que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Essa história é assim singular dos milagres de Jesus. Ela é narrada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ela só não é narrada em João. João é um evangelho diferente, os irmãos já sabem. João ele foi o último a escrever o evangelho. Mateus e Marcos, eles se basearam, Mateus e Lucas, se basearam muito no evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Foi escrito por Marcos, mas foi Marcos e Pedro que fizeram o evangelho, que escreveram. E eu fiquei em dúvida aqui, eu vou ler o texto de Lucas, vou ler o texto de Mateus, qual que eu vou ler, né? Eu falei: não, vou ler o que é original, da onde os outros também tiraram informações. Mas é interessante quando você pega Mateus e Lucas, eles têm algumas informações interessantes a respeito dessa mesma história que não são citadas no Evangelho de Marcos. Lucas, ele faz uma pesquisa. Então, provavelmente, ele deve ter falado com João, provavelmente ele deve ter falado, porque só entraram 3 dos discípulos naquele quarto, naquele local de velório da menina. Só entraram 3, Pedro, Tiago e João. Marcos escreve com Pedro do lado, ele praticamente é o amanuense de Pedro, né? A história de Marcos, narrada do Evangelho de Jesus, é
orientação do Pedro. Mas o Lucas, ele vai se informar. Então provavelmente ele conversou com um, conversou com o outro, foi escrevendo o texto. Então é muito interessante que a gente leia os três, porque você vai ver algumas informações ali um pouco diferentes e importantes no contexto aí do texto da história de Jairo, né? E, por exemplo, quando Jesus vem, ele vem da terra dos Gadarenos. Ele sai da terra dos Gadarenos, ele cura, ele liberta um homem de possessão demoníaca, né? Era uma possessão severa, que ninguém da cidade dos Gadarenos se aproximava. Essa cidade é do outro lado do Mar da Galileia. Nós estamos em Cafarnaum, é do lado de cá do Mar da Galileia. Então Jesus atravessa e liberta esse homem. Só que essa libertação incomodou os moradores de Gadara. E eles pediram: olha, nós vamos pedir para você se retirar daqui. Eles expulsaram Jesus da sua terra, mandaram Jesus embora. E Jesus entrou no barco e atravessou de volta para Cafarnaum, porque ele fez o que ele tinha que fazer lá, que era libertar aquele homem. Aquele homem se converteu, pregou na região, muitos se converteram. E então ele atravessa de volta e vai topar. E aí nós vamos ver que lá no texto de Lucas, ele fala que quando eles rejeitaram, os gerazenos rejeitaram, né, ele veio para o lado de cá. Mas quando ele chegou na praia do Mar da Galileia, da cidade de Cafarnaum, né, e aí você vai ver a narrativa de Lucas. Ele diz assim, que ao ingressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Jesus já tinha feito ali tudo que é tipo de milagre, né? Ele já tinha, por exemplo, aquele homem que tinha descido pelo telhado, ele já tinha curado. Foi antes desse momento, ele já tinha curado. Na região da Galileia, Cafarnaum é uma cidade que ela está na região da Galileia, né? Do Mar da Galileia, e ela está no lado do Mar da Galileia. Então ali tem várias cidades. Nazaré, por exemplo, é na região da Galileia. Galileia é aquela região que estava sendo mais habitada por gentios. Ela era habitada por gentios. E Jesus, então, ele estava pregando o evangelho do reino para aqueles que não eram judeus. Claro que tinham judeus ali também, mas a maioria dos habitantes eram não judeus, gentios. E os gentios recebem, e é isso, por isso Jesus faz de Cafarnaum o centro estratégico da sua mensagem. É Cafarnaum, ele se estabelece na cidade de Cafarnaum. E ele começa, se você pegar no próprio texto de Marcos, lá no capítulo 1, tá? Marcos, aqui logo no começo, capítulo 1, versículo 21 e 22, você vai ver que no início do ministério de Jesus, ele pega na praia, ele pega os discípulos, né? Pedro, Tiago, João, os pescadores, André, todos são chamados a serem discípulos, pescadores de homens. E no capítulo 1, versículo 21, ele fala assim, que Marcos 1, 21, ele fala o seguinte: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Isso aqui é muito antes desses fatos. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Jairo. Jairo é um dos principais homens da sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é como se fosse uma igreja, tá certo? É um centro religioso em cada cidade onde haviam judeus, não só na nação de Israel, na Palestina, mas mesmo em cidades que saíam. Essa foi uma estratégia usada pelos discípulos para difusão do Evangelho, para a proclamação do Evangelho. Eles iam nas sinagogas e pregavam Jesus como Messias ressurreto. E era a mesma estratégia que Jesus usou aqui. Ele começa a sua pregação na sinagoga, logo no comecinho, como ele fez daquela cidade, que provavelmente tinha negação
de parentescos. Ele saiu de Nazaré, deixou Nazaré e veio para Cafarnaum, e lá ele se estabeleceu. Ele tinha parentes ali na região, e provavelmente Tiago e João eram seus parentes, primos, provavelmente da parte da mãe de Jesus. E ele se estabelece na cidade, e ali ele começa a pregação dentro da sinagoga. A sinagoga, o que é a sinagoga? A sinagoga é um centro, um local de culto da religião judaica. Com a invasão de Nabucodonosor, 600 anos antes de Cristo, 607, para ser preciso, ele destrói o templo de Jerusalém, e eles pegam referência de local. Nesse período intertestamentário, que é o período entre o Novo e o Velho Testamento, um período de 400 anos, surgem a seita dos fariseus, que começam a organizar locais de reunião. Não tinham mais o templo, que era a referência religiosa do judaísmo. Então eles abrem locais, eles começam a criar as sinagogas. É nesse contexto que nasce a sinagoga. A sinagoga é como se fosse uma igreja, onde nós podemos orar, adorar, aprender sobre as escrituras. Eles ensinavam a orar, né? E é daí que surgem os mestres da lei, surgem os fariseus, surgem os costumes, né? Que são contrários à lei de Deus, e aí vai surgindo um monte de coisa que a gente vê ali no Novo Testamento ser ressaltada no Novo Testamento, através de Jesus. E aí o que acontece? Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo já conhecia Jesus, Jairo já cria em Jesus, porque Jesus ensinava todo sábado na sinagoga de Cafarnaum, que é a sinagoga que Jairo era um dos principais líderes daquela cidade. E quem era Jairo? Mas quem é esse homem, né? Além dele ser o príncipe da sinagoga, ele não era de linhagem real, não é por isso que é príncipe, mas porque ele era um dos principais, né? Um dos líderes, um dos responsáveis pela sinagoga. E quando o cara assumia funções na sinagoga, ele tinha ascensão na cidade, ele era autoridade na cidade, ele era responsável pelo funcionamento da sinagoga. A sinagoga tinha inclusive escolas, funcionavam escolas públicas nas sinagogas da cidade. Tudo isso sob a responsabilidade desse homem, e ele como chefe dessa sinagoga em uma cidade importante, porque Cafarnaum era uma cidade que estava à beira-mar e tinha agricultores e homens que pescavam. Então tinha uma produção alimentícia, era uma cidade grande e era passagem do extremo oriente para o Egito. Fazia passagem, passava pela sinagoga. Então nós estamos falando de uma cidade importante, estrategicamente importante, e Jairo era esse cara. Provavelmente era um cara rico, tinha grande influência na cidade, provavelmente ele era um homem com poder dentro da cidade, politicamente falando, né? E isso leva a gente a pensar diretamente o seguinte: não importa quem a gente é, não importa. Jairo, com a sua filha em risco de vida, abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão de tudo, e ele vai no meio da multidão e se ajoelha diante de Jesus, e com isso, uma coisa importante, reconhece a divindade de Jesus, porque um judeu não se ajoelha diante de outro homem, nem ao custo da própria vida. E quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele reconhece. E sabe de uma coisa? Jesus, ele não resiste uma adoração, porque é devido. Adoração a ele é devido, adoração a Deus é devida. Ele não resiste. Quando ele se ajoelha, ele pede insistentemente, roga insistentemente que Jesus o acompanhe. Jesus de pronto o acompanha na direção da sua filha. E provavelmente Jesus conhecia talvez a filha de Jairo, conhecia a família de Jairo, a sua esposa, eu creio, porque por causa da sinagoga, onde Jesus passou a ensinar, na sinagoga de Cafarnaum. Jairo estava desesperado e
pediu para que ele seguisse, porque um filho, gente, eu acho que não sei, eu acho que não tem uma dor maior no mundo do que se perder um filho. Graças a Deus eu nunca tive, mas eu imagino a dor que seria a perda de um filho. E o Jairo, não importa, não interessa qual é a sua função social, se você é grande, se você é o tal, se você é o principal da sinagoga, da sociedade, da cidade, não importa se você é o presidente, se você é o prefeito, se você é juiz, não interessa, porque a nossa situação é exposta e a gente depende de Deus. Ele roga pela sua filha de 12 anos que estava à morte. E Jesus para e atende a mulher. Eu acredito que ele deve ter ficado desesperado. Não precisa disso aí, vamos lá, Senhor. Eu acho que ele ficou ali assim, até que veio alguém e falou: para que tu está? Não incomoda mais o mestre. A menina morreu. Porque ele sabia que a doença era de morte, né? Ele sabia que a doença levava à morte, e ele queria levar Jesus lá, mas Jesus curou na mesma região, curou não, ressuscitou a filha de Naim. Foi antes desse fato. Jesus ressuscitou a filha da viúva de Naim, e ela morreu, o filho morreu, não é a filha, né? É o filho. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, já havia sido ressuscitado por Jesus, e foi em público. E se você ler o texto, você vai ver que todo mundo ficou sabendo, porque Jesus parou o corpo que ia indo para o cemitério, e manda o menino descer e entrega a ele a sua mãe, do caixão sendo levado, não é para o cemitério, lá era diferente, né? Era fora da cidade, no local. Ele manda que tire, desce, vai, entrega ao filho. Todo mundo viu. Jesus fez coisas incríveis na cidade de Cafarnaum, vários milagres, aquele que a gente já citou aqui, quando o paralítico pega a tua cama e anda, se vai embora para casa, no meio, na frente de todo mundo. Um homem que não conseguia se mexer, saiu andando. Então, o Jairo, quando ele foi lá, e mais escuras, né, gente? Cegueira, coxo, de tudo que é tipo, não vinha um diante de Jesus que ele não curava, não tinha uma pessoa. Milagres ele não realizou todos que queria, porque alguns lugares, por exemplo, gadarenos, mandaram ele embora, né? Em alguns lugares havia alguma resistência, mas cura de pessoas, todos, a Bíblia esclarece isso, todos que vieram diante dele foram curados, todos que pediram. Gente, vocês têm noção, era mais ou menos assim, Jesus ele chegava, ele deixou, você pega em Marcos, dá ali um pouquinho antes, ele falava: olha, discípulos, deixa um barquinho aqui, porque eu vou pregar aqui, vou falar para eles aqui, vou curar, vou ajudar, e pode precisar, porque eles vão me comprimir, e eu posso precisar ter que sair. Você tem noção que todo mundo queria tocar em Jesus, e ele curava, as pessoas se tocavam nele, eram curadas. Você imagina, se eu tivesse eu queria tocar também, eu posso estar até bom, mas eu quero tocar nele. Todo mundo queria tocar. Em dado momento, quando ele começava a curar, um e outro que iam trazendo, ele começava a curar, todo mundo queria tocar em Jesus. Você tem noção de que é Deus em pessoa na terra? Jesus. Impressionante. Então eu fico imaginando como é que devia ser. Ele, num dado momento, ele já não conseguia fazer a sua palavra dentro da cidade, ele tinha que sair, porque nenhuma cidade aguentava a multidão que ficava ao redor de Jesus. Nenhum lugar, nenhuma praça pública, nenhum lugar conseguia receber todas as pessoas que vinham. Ele tinha que ficar no monte, distante da cidade, para caber todas as pessoas que estavam lá ao redor, pedindo cura e ouvindo os seus discípulos. E eu gostaria de concluir, sabe, porque primeiramente
Jairo era um homem que cria em Jesus. Ele já tinha visto ele falando, e ele cria em Jesus. E quando ele iniciou o seu ministério, ele creu, ele viu a autoridade com que Jesus falava, e ele creu, e todos se admiraram da sua autoridade. Jairo estava lá, ele era o principal, ele era o responsável. Imagina se ele não ia estar lá. E aí, quando ele vai diante de Jesus, observa uma coisa: o Jairo era um líder de uma seita religiosa, ele era um fariseu. Imagina que condições adversas para esse homem. Por quê? Porque todos, vocês lembram, por exemplo, citamos a questão dos fariseus e dos mestres da lei, que iam ouvir o que Jesus falava somente para criticar, porque não criam em Jesus como Messias, e eles queriam matá-lo. Era com esses eram os pares de Jairo, esses eram os amigos de Jairo, aqueles que dominavam as sinagogas, que ensinavam nas sinagogas, judeus, fariseus, mestres da lei, que ensinavam. Mas ali Jesus teve abertura com esse mestre da lei, Jairo, porque ele entendeu que ele era Deus, entendeu que ele era Messias. E aí nós estamos vendo que esse chefe ainda tinha a oposição dos seus pares. Que difícil para esse homem. Ele era um homem da alta sociedade. Imagine ele lá, alguém que não tem onde reclinar a cabeça, e se ajoelha diante dele e roga que ele vá ver sua filha. Então, algumas características que eu queria citar, né? Primeiro, a insistência desse homem. Ele era um pai zeloso. Quando a sua filha teve risco de vida, e ele percebeu, ele se esperou Jesus voltar na beira do mar, porque aquela era tida como a cidade de Jesus, a cidade onde Jesus morou por um longo tempo, Cafarnaum. Então ele esperou para quando ele chegasse, ele levasse ele com ele, para que ele pudesse curar sua filha. Então, algumas características que a gente tem que ter como pai, que a gente precisa ter como pai, né? Ela estava quase à morte, ele não desistiu, ele permaneceu firme ali, até o momento que Jesus foi até a sua filha, mesmo com aqueles seus parentes ou amigos da sua casa que chegaram e disseram que ela estava morta. Então, ele era um pai zeloso, algumas características que a gente está esquecendo, né? Os pais são ausentes, é um nome igual, né? Zeloso, ausente, é igual. Nós estamos nesse pé hoje, né? Pais ausentes, né? Um pai zeloso, né? E tinha mais uma outra característica, que ele cria em Jesus. Não só cria em Jesus nas coisas que ele falava, que ele ensinava, mas cria que ele era Deus. E é por isso que eu digo, né, que umas características interessantes, né? Embora os textos de Marcos e Lucas, eles falam que Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, né? E a gente pode até interpretar de alguma forma diferente. Mateus, ele fez o evangelho visando os judeus. Ele queria passar para os judeus que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. E aí o que ele fala desse mesmo momento, né? Quando ele narra a chegada de Jairo diante de Jesus, ele fala assim, lá no capítulo 9, versículo 18, né? Ele fala assim: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. O que ele passa para os leitores do seu evangelho é que esse homem foi e ajoelhou-se e adorou Jesus como Deus. Jairo cria em Jesus como Deus, como Messias prometido. Ele cria em Jesus, senão ele jamais adoraria
a Jesus naquele momento. É umas características interessantes, cada um conta a história, cada um conta um lado um pouquinho mais detalhado, que a gente vai formando a história dele um pouquinho melhor com cada narrativa de Mateus, Marcos e de Lucas, né? Uma outra coisa que você vê em Jesus, então um pai faz bem em crer naquele que nos ensina a orar dizendo Pai Nosso. Deus coloca em xeque o nosso conceito de pai, porque nós temos pais ausentes, mas ele fala, não, quando você falar com ele, você chama ele de pai. O judeu não chamava nem de nome a Deus. Em Jesus essa proximidade é total, pode chamá-lo de pai, Pai Nosso que está nos céus. Então ele coloca Jesus, e coloca Deus, e coloca numa condição que para nós é duvidosa. Pai é duvidoso no seu amor conosco, mas Jesus não tem problema com isso. Colocou para nós que Ele é Pai, eu posso chamá-lo de Pai. Então Ele cria Jesus por Deus, e Ele cria também, Ele era um homem humilde, né? Porque ele, sendo na posição social que ele tinha na cidade, ele chega lá e se ajoelha. Ele era um cara importante, mas isso ele não possuía bens, ele possuía influência, tinha poder, mas nada disso importou. Ele se expôs, se rasgou sempre em cinza, ele se ajoelhou diante de Jesus e insistentemente ele suplicou. Isso está lá em Marcos 5,23, diz que ele insistentemente suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ele cria, porque ele sabe que onde Jesus colocava a mão, curava, não tinha acordo. Ele viu isso na região da Galileia e principalmente na sua cidade, e ele confiava em Jesus. Não só ele cria, mas ele confiava, porque quando os da sua casa, Jairo, recebe os da sua casa, chega: por que você está incomodando o mestre? Ela já morreu, né? Você já imaginou o coração dele? Você já imaginou? Ele foi esmagado de tristeza com essa notícia, com Jesus ali atendendo a mulher, acabando de atender aquela mulher. Ele foi esmagado. Eu fico imaginando, me coloco no lugar, né? Porque as esperanças, com a morte, as nossas esperanças se vão, né? E a gente não está acostumado com uma situação dessa, não é brincadeira. E eu creio que não há dor maior para o ser humano que a morte de um filho, a perda do filho. E ele recebe essa informação, ele recebe, e agora tudo não tem mais nenhum valor, perdeu tudo, todo valor, acabou. Mas Jesus rapidamente se pronuncia: não temas, crê somente. Restabeleceu aquele pai. Jesus restabelece aquele pai: não temas, crê somente e ela será salva. Ele dá a palavra de que ela será salva. Ele se restabeleceu e foi o restante do caminho com Jesus até a sua casa. Ele vai lá e ressuscita, aquela coisa sensacional que ele faz no momento lá da cura. Ele entra só aquilo ali, ninguém fala nada, tá? Não precisa falar nada. Por quê? Porque se falar, daqui a pouco os caras vão me pôr na cruz, eu vou pôr antes da hora na cruz. Então não esparrama não. Não esparrama a notícia. Eu curo, eu ressuscito. E quando ele faz isso com Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que fala lá, e aqui outro detalhe interessante no livro de Lucas 8:55, fala assim: que voltou-lhe o Espírito. A menina que havia morrido, voltou-lhe o Espírito da vida, o fôlego da vida que Deus sopra em Adão, né? Lá no princípio, na criação, voltou-lhe o Espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Eu imagino que a menina de 12 anos, né, se levanta. Jesus é impressionante, que domínio
sobre a vida. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, né? E aí que a gente tem que olhar para essa época que nós estamos vivendo, porque pai é importante, gente. Pai é importante, a mãe também é importante, o pai também, um não substitui o outro. É tão lamentável ver, minha mãe é um pai maravilhoso, é tão lamentável, né? Um pai ausente. Então nós estamos vivendo essa época em um mundo sem pai, em uma época que temos milhões de pessoas que não sabem nem qual é o nome do pai. Nós falamos em estatísticas no Brasil, mas isso se repete em todos os países do mundo. É uma época em que, mesmo presente, muitos pais estão ausentes. O presente ausente, então, ainda é pior. Um pai zeloso é um exemplo que nós temos de Jairo. É isso que eu queria passar para os irmãos hoje. Um pai que é zeloso, um pai que crê em Jesus como Deus, uma pessoa humilde que pode se declarar necessitado do socorro que vem de Deus, porque em muitos momentos da vida nós vamos precisar disso, o socorro de Deus. Uma pessoa você tem que baixar a bola, você não é autossuficiente, eu também não, nem como pai, nem coisa nenhuma. E alguém que confia em Jesus para a salvação da sua filha, da sua família, alguém que confia, não somente crê, mas confia na palavra de Deus e confia em Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, né, nesse dia. Eu tenho um vídeo ali que eu queria, não sei se vai ficar muito nítido, né, porque quando aumenta a imagem pode perder um pouco a nitidez. A gente vê no computador, tá bom, né? Mas pode perder a nitidez, e nós vamos passar para vocês verem. Depois nós vamos orar pelos pais. You shared to live for fun, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free.
Depois para ver tudo, né? Eu vou pedir para os pais virem à frente. A gente passa no grupo depois. Pedir para os pais virem à frente, se puder. Seu Rosa. E vou pedir para uma mãe orar por nós.